Olá, gente. Vamos continuar então com o assunto da biologia celular, né? E hoje a gente vai falar aí sobre um assunto que a UERJ tem colocado bastante nas últimas provas, que é a teoria da endossimbiose. E aí, como é que surgiu essa teoria? Essa teoria ela surgiu para explicar justamente de onde é que tinham vindo cloroplastos e mitocôndrias, né? Então, como a gente viu lá no último vídeo, mitocôndrias e cloroplastos têm características que tornam essas organelas super especiais, né? Tem características que não existem em outras organelas. E aí, em um determinado momento, as pessoas começaram a se perguntar: por que será que mitocôndria e cloroplasto são as únicas organelas que têm essas características? E aí, para responder essa pergunta, surgiu então a teoria da endossimbiose. E aí, quem propôs a teoria da endossimbiose foi essa bióloga, que inclusive faleceu em 2011, chamada de Lynn Margulis, né? E aí a teoria que ela propôs, que depois ficou conhecida, né, como teoria da endossimbiose, é a teoria que explica então o aparecimento dessas duas organelas nas células eucariontes. Explica como que mitocôndria e cloroplasto surgiu na célula, tá? Bom, e o que diz essa teoria? Que há muito tempo atrás, a célula primitiva, aquela célula lá de muito tempo atrás, ela não tinha mitocôndria. E que há muito tempo atrás existia uma bactéria que era uma bactéria capaz de produzir energia, da mesma forma que a mitocôndria faz hoje, né? Essa bactéria vivia livre aí, né, andando por aí, até que em um determinado momento as células tentaram englobar, fagocitar essa bactéria. Por algum motivo, essa célula não conseguiu digerir essa bactéria e essa bactéria ficou ali presa junto com essa célula, tudo bem? E aí essa teoria diz que com o passar dos anos, né, essa relação entre a bactéria e a célula foi se estreitando cada vez mais, até que essa bactéria deu origem à mitocôndria que nós conhecemos hoje, tá? Segundo essa teoria, então, não só a mitocôndria, mas também os cloroplastos teriam surgido a partir de bactérias livres que teriam sido englobadas pela célula primitiva, né? E teriam dado origem, então, a essas duas organelas. É isso que a teoria da endossimbiose ela diz pra gente. Bom, e aí muita gente começou a perguntar, quando a Lynn Margulis propôs essa teoria, o que a mitocôndria e o cloroplasto, né, o que eles ganhavam ficando dentro da célula. E aí ela respondeu a essa pergunta, né, apontando então quais eram os benefícios que essas bactérias ganhariam ficando dentro da célula e quais eram os benefícios que a célula também ganharia com essa história. E aí ela dizia o seguinte, que para a célula era muito vantajoso manter a mitocôndria, essa bactéria, né, ali dentro dela, porque essa bactéria produzia energia, né? Então a célula ganhava energia de graça. E para a mitocôndria, ou para a bactéria que deu origem à mitocôndria, isso também era muito vantajoso porque, primeiro, ela ganhava ali dentro um ambiente protegido. E segundo, ali dentro ela ganhava também um suprimento de nutrientes, porque quando essa célula aqui se alimentava, essa bactéria acabava se alimentando junto. Então ela tinha ali alimento de graça nesse ambiente, tá? E aí, segundo a Lynn Margulis, essa relação entre elas ficou tão estreita, ficou tão dependente uma da outra, que elas desenvolveram uma relação chamada de mutualismo. Nós já falamos de mutualismo lá na nossa aula de relações ecológicas, onde nós dissemos que o mutualismo era uma relação ecológica onde dois organismos de espécies diferentes recebem benefícios e é uma relação obrigatória. Então, segundo a Lynn Margulis, essa relação entre essa bactéria e a célula ficou sendo tão íntima, que ao longo do tempo ficou sendo uma relação obrigatória, uma relação de mutualismo. Tudo bem? Bom, então, segundo essa teoria da endossimbiose, o que teria acontecido? Antigamente, então, a gente tinha células que não tinham mitocôndria, porém, foi englobada uma bactéria que era capaz de produzir energia. Essa bactéria, mais tarde, deu origem à mitocôndria que a gente vê nas células hoje, né? Essa célula que tem só a mitocôndria, ela teria dado origem às células animais, tá? Aquelas células que só têm a mitocôndria. Já as células vegetais, um tempo depois, elas teriam englobado também uma outra bactéria que era capaz de fazer fotossíntese
E essa bactéria capaz de fazer fotossíntese teria dado origem ao cloroplasto. E aí essa célula aqui deu origem às células vegetais que nós conhecemos hoje, tá? E aí vocês podem estar pensando assim, Lucas, eu entendi a teoria, mas cara, isso para mim é muito doido de imaginar. Como é que essa mulher propôs isso? De onde é que ela tirou isso, né? Ela tinha alguma prova quando ela fez essa proposta da teoria da endossimbiose? Sim, gente. Vocês podem não acreditar, mas a coisa vai fazer muito mais sentido para vocês quando a gente vê as provas que ela tinha para propor essa teoria que ela propôs, tá bom? E aí a primeira prova que ela propôs é o fato de que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto são organelas que têm duas membranas. Uma membrana externa, como vocês estão vendo aqui, e uma membrana interna, que é essa cheia de voltinhas que vocês estão vendo aqui na imagem, né? Segundo a Lynn Margulis, por que a mitocôndria tinha duas membranas? Porque essa membrana aqui de fora era fruto do englobamento dessa bactéria. E a membrana de dentro seria a membrana original dessa bactéria, né? Então, uma membrana era original da bactéria e a outra era fruto desse englobamento que a célula fez nessa bactéria. Então, segundo a Lynn Margulis, era por isso que a mitocôndria e o cloroplasto são as únicas organelas que possuem duas membranas, porque elas são as únicas organelas que em algum momento da história foram englobadas, vieram de fora, né? E foram englobadas pela célula, por isso eram as únicas com duas membranas. Bom, uma segunda evidência dessa teoria, né, é o fato de que as mitocôndrias e os cloroplastos, como eu falei para vocês, têm um DNA separado, tá? Então, quando a gente olha a mitocôndria e a gente olha o cloroplasto, nós vemos que elas são as únicas organelas que têm um DNA só para elas, diferente das outras organelas que não têm DNA nenhum ali dentro delas. Então, isso levou a Lynn Margulis a imaginar de que talvez essas organelas tenham DNA separado, porque realmente elas vieram de fora, né? Elas são externas, por isso que elas tinham um DNA separado. Além disso, também tem uma outra questão. Quando a gente analisa o DNA da mitocôndria, que é esse aqui, esse círculozinho que vocês estão vendo aqui na imagem, e o DNA da bactéria, a estrutura desse DNA é muito parecida. As bactérias têm um DNA que é circular. E a mitocôndria, pasmem, também tem um DNA que é circular, igualzinho de bactéria. Então, isso é uma outra evidência de que realmente a mitocôndria foi uma bactéria algum dia. Tudo bem? Não satisfeitos, os pesquisadores então começaram a fazer investigações para saber se o conteúdo desse DNA mitocondrial era parecido com o DNA da bactéria, né? Eles queriam saber se os genes que as bactérias tinham no DNA dela, as mitocôndrias também tinham no seu DNA mitocondrial, né? Porque faria sentido. E aí, quando eles foram pesquisar, adivinhem, elas tinham genes de bactérias lá no seu DNA mitocondrial. Então, essa é outra evidência fortíssima, né, de que essas organelas, em algum momento da história, elas eram bactérias livres e depois foram englobadas pela célula primitiva. Uma outra evidência que também é fortíssima é o fato de que essas duas organelas, mitocôndria e cloroplasto, elas têm ribossomos próprios, tudo bem? Então, elas têm ribossomos que são só delas. E esses ribossomos, quando a gente para olhar, a gente vê que esses ribossomos têm uma estrutura muito parecida com os ribossomos de bactérias. Então, como eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem, esse aqui seria um ribossomo eucariótico e esse aqui seria um ribossomo de procarioto, um ribossomo de bactéria. Quando a gente compara o ribossomo da mitocôndria e do cloroplasto com os outros ribossomos, né, a gente vê que os ribossomos delas são muito mais parecidos com os ribossomos de bactéria do que com os ribossomos de eucariotos. Então, isso seria uma outra evidência de que essas duas organelas elas foram, em algum momento, bactérias. E aí, por fim, né, a última evidência que a gente tem é o fato dessas duas organelas, mitocôndrias e cloroplastos, elas conseguirem se autoduplicar de forma independente da célula. Então, as mitocôndrias, elas não precisam esperar a célula se duplicar para elas conseguirem se duplicar. Elas conseguem se duplicar de forma independente da célula.
E quando a gente observa a mitocôndria se autoduplicando, a gente percebe que a autoduplicação dela é muito parecida com a autoduplicação de bactérias, o que seria uma outra evidência de que essas organelas também seriam capazes, né, seriam descendentes, né, vamos dizer assim, de bactérias primitivas que teriam sido englobadas aí pela célula. Tudo bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido a teoria da endossimbiose. A UERJ, como eu disse, ama cobrar questão sobre isso. Então é importante vocês ficarem por dentro aí desse assunto, tá? E aí na próxima aula, a gente vai fechar essa sequência de vídeos de agora falando de mitose e meiose.